Bom dia para vocês. Já tive o prazer de conhecer a Bel, Carlos, Marcos e a Lindy Agani. Em nome da Uniflex, a direção, a equipe, meu nome, quero agradecer muito a presença de vocês. Mas você sabe que, ô Marcos, é muito, muito, muito acima de agradecer a presença de vocês, o que já é importante para a gente, né, Carlos? Mas é cumprimentar, é elogiar. Você sabe por quê? Vocês saíram lá da sua casa, do seu trabalho, para vir aqui buscar conhecimento. Isso gera diferencial, Bel? Gera. Por que gera diferencial? Porque muitas vezes, Líndia, o seu concorrente, a sua concorrente, está sentado do seu lado. E você não sabe. Porque vocês trabalham numa das maiores empresas, no caso de Quarto Centenário, a Prefeitura e a Câmara Municipal, são as maiores empresas empregadoras do município. Né? Acredito que curitibanos também, a prefeitura e a Câmara, sejam grandes empregadoras. Joinville já não é tanto, porque Joinville é uma cidade industrial, mas a prefeitura e a Câmara são grandes empregadores também. Corbélia também acredito, né? Que a prefeitura e a Câmara estejam entre as maiores empresas empregadoras da cidade. Então significa o quê? Quem está dentro não quer sair. Quem está fora quer entrar. E como é que você faz, Marcos, em qualquer lugar do mundo, onde você está, você acha que é legal, mas você não gostaria de sair? Você sofre conspiração o tempo todo de pessoas que estão fora, que é muito, né, muito mais gente fora do que gente que está aqui dentro. Então, tem muita gente querendo seu lugar. É você se diferenciar, é você se qualificar, é você se capacitar. Ô, Edu, mas isso faz diferença, uma grande diferença. Então, o que eu vou pedir para vocês é o seguinte: vocês ainda têm aula amanhã e na sexta de manhã, se eu não me engano? Só amanhã. Preste muita atenção em tudo que vocês vão ouvir aqui, vão presenciar. Por quê, Líndia? Porque tudo que vocês forem ouvir aqui, todo conhecimento que vocês forem adquirir aqui, é conhecimento, Carlos, que já foi selecionado para facilitar a vida de vocês. Por quê? Compartilhar informação hoje não é uma grande coisa, porque você entra no Google, não é? Entra no Google, ChatGPT, no YouTube, em qualquer lugar, no TikTok, você entra lá e pergunta lá, como é que eu faço para fazer um bom release, né? Um release, pô, você vai ter informação. Mas a gente tem cuidado do quê? De fazer curadoria dessa informação. Pô, eu tenho 3 horas para passar informação para vocês. Cara, então a gente já selecionou isso aí, diante de uma experiência que a gente já tem, Líndia, que vem do poder público. Né? Eu trabalho com poder público, comunicação política, campanha eleitoral principalmente, já vai aí para uns quase 40 anos. Então, o que eu vou falar para vocês é coisa que eu vivi, vivenciei, que eu ouvi. Eu falei, gente, complicado. Aí de repente, o Carlos ainda fala assim, mas eu ainda estou na dúvida. Isso é diferencial? Se fizer uma coisa, Carlos, Bel, tudo que vocês ouvirem aqui, como é que o cérebro automaticamente seleciona o que você está ouvindo? Aquilo que faz sentido para você, para o seu dia a dia, não é? Não é que as outras informações não sejam relevantes, são, mas de repente você não vai pegar aquele monte de informação, não tem como. A gente seleciona a informação. Então, tudo aquilo, Bel, que você pegar, né, que você pegou ontem, vai pegar hoje, vai pegar amanhã, tudo aquilo, Marcos, que fizer sentido para você, cara, você guarda, nem que seja 2 coisinhas só, desses dias todos, 2 coisinhas. Agora, qual é a diferença, Líndia? O que é que separa de dar resultado e de não dar resultado? É a prática, cara. Então não adianta você vir aqui, pegar um conteúdo de qualidade, relevante, já selecionado. Você separou 6 coisas que fizeram muito sentido para o seu dia a dia, lá em Corbélia, lá na sua atividade. Ana Paula, isso é hora, Ana Paula, de chegar. Vocês não acham que quem chegava atrasado tinha que ter não sei, cara. Opa, eu não digo nem castigo, mas um pedágio, pagar um mico, alguma coisa assim, passar uma vergonha. Você não vai passar uma vergonha, Carlos? Eu acho que passar vergonha é pior do que castigo, cara, né? Ô, Ana Paula, tô brincando. Ô, Ana, você não quer vir aqui pra frente? Tá um sol aí que você acredita. Não, tá nada. Vem aqui, ó. Ah, o meu Instagram, eu vou passar depois, porque eu quero de todo mundo, eu quero de todos vocês também, mas vou passar o meu Instagram. São 2. Eu trato só de assuntos de desenvolvimento pessoal, crescimento contínuo. Tem gente que chama isso de motivação, tem gente que chama isso de autoajuda, chama de inspiração. É coisa para ajudar. Coisa para ajudar. E o outro, que é a hora do voto, é exclusivamente para marketing político, comunicação pública e tal. Então é o seguinte, que eu estava falando do diferencial. Aí o Carlos pode pensar assim, professor, tudo bem. Peguei, selecionei,
fez sentido, vou pôr em prática. Se puser em prática, Marcos, faz a diferença. Agora, mas por que vai fazer tanta diferença? Imagina só, nós estamos aqui em 5, está faltando um só, né? O Carlos Eduardo Matinhos. 5. Cara, concorda que diante de 5.570 municípios brasileiros, é muito pouco? É bom e é ruim, né? Como a gente estava falando no começo. Por que é ruim? Porque a gente percebe que as pessoas não estão interessadas, Ana, em buscar essa informação. E por que é bom? É bom para vocês. Ó, vamos fazer uma conta de padaria? 5.570 municípios brasileiros, Ana. Vamos arredondar para 5.500 para facilitar a conta. Estou falando de 10, em 1%. 5.500 são 55 municípios. Ó, 1% eu estou trabalhando. Você pega 1%, 55 municípios. Se cada um, Líndia, desses 55 municípios, mandasse 2 pessoas, uma da prefeitura e uma da Câmara, 110 não cabia aqui. Não caberia aqui. Se as pessoas, Bel, estivessem buscando diferencial, buscando a qualificação, para ficar, para eu ser melhor que os outros, não é para ser melhor do que ninguém. Mas é para você não ser igual a todo mundo. Tem uma diferença grande, não tem? Eu venho para cá porque eu quero ser melhor do que os outros, é uma coisa. Não, eu venho para cá porque eu não quero ser igual a todo mundo. Porque tem muita gente, Carlos, igual, não tem? Cara, eu preciso, ô Marcos, nem que for subir 1 centímetro, cara. Tem que subir 1 centímetro. É para aparecer. Não, cara, eu preciso apresentar o meu diferencial. Como profissional, ok, mas como ser humano, cara. Senão não valeu a pena a nossa passagem por aqui. Se você passa por aqui e não cria diferencial para a sua existência, você passou em branco, Carlos. Já ouviram falar disso? Lógico, a grande herança que a gente deixa aqui não são os bens materiais, né? É aquilo que as pessoas vão se lembrar de você quando você for embora. E durante quanto tempo as pessoas vão se lembrar de você? Depende do que você deixou gravado na cabeça, no coração das pessoas. A quantidade, a qualidade do sentimento de gratidão, de reconhecimento. Se toda vez que eu pensava, vou bater até aqui na madeira, né, Marcos? O dia que o Marcos foi embora. A sua grande riqueza, Marcos, é as pessoas que ficarem aqui e daqui 15 anos, 20 anos, alguém fala assim, cara, eu não lembro o nome daquele cara lá, Carlos. Que era muito gente boa, bicho. Diferencial. É isso que vocês estão vindo buscar aqui. E é isso que a gente vai fazer o máximo para que vocês saiam daqui com esse diferencial. Então, eu costumo dizer o seguinte, Ana. Ana, como é que o pessoal te chama? É Ana ou Ana Paula? Ana. Eu costumo dizer o seguinte, a sua vida da Ana, da Bel, do Carlos Eduardo, você não está longe também. Você é bem-vindo, inclusive, no grupo, né? Sempre você anda lá? Mas não foi iniciativa minha, os seus colegas que ficaram, Carlos Eduardo é o cara que chega atrasado, quando ele chega, ele senta longe, pega no pé dele. Então, é assim, quando que acontece a sua vida, Líndia? Agora, né? Por mais que a Líndia quisesse estar em outro lugar, fazendo outra coisa, ela não está. Ela está aqui, ó. Então, se ela não aproveitar cada segundo do que ela está fazendo aqui, desperdiçou o tempo, não desperdiçou, Carlos? Desperdiçou a vida, cara. Mas eu queria tanto estar em Matinhos. Putz, você não está, Líndia, você está aqui. Então, é aqui que você tem que viver. E como é que você faz para viver aqui? Presta atenção, seleciona a informação, o que faz sentido para você, você fala, vou chegar lá em Corbélia e vou pôr em prática. A prática vou repetir, a prática é o que separa o resultado do não resultado. Hoje eu postei no meu Instagram, Bel, você perguntou meu Instagram, hoje de manhã eu postei, o meu post de manhã foi assim, faça, mesmo que seja pouco, porque a menor ação vale muito mais do que a melhor ideia. Cara, porque você tem uma baita ideia. Eu conheço tanta gente, Carlos. O pessoal te chama de Carlos ou Carlos Eduardo? Eduardo. Somos xará, cara. Por isso eu peguei leve em você. Aí, o Eduardo, eu conheço um monte de gente. Quando eu falo um monte, é um monte mesmo, que tem ideias. Você não conhece, Carlos? Gente que tem ideias brilhantes o tempo todo, mas nunca põe em ação. Então, você tem ideia. Então, é assim, né, Marcos? A menor ação, cara, por menor que seja, vale mais do que a melhor ideia de um gênio, cara, se ele não colocar aquilo em ação. Então, é isso que eu vou combinar com vocês. Não é nem fazer um pedido, é combinar com vocês. Aproveite bastante o tempo que nós vamos estar aqui.
façam perguntas, deem exemplos, contem alguma coisa que se vivenciou dentro daquilo que a gente estiver conversando, lógico, né? E não saiam daqui com dúvida. Eu tenho uma teoria que é assim, Marcos, é uma teoria, uma filosofia de vida que eu tenho. Eu prefiro passar vergonha do que ir embora sem saber. Na verdade, eu não comecei assim, eu comecei diferente. Eu fui almoçar na casa de um amigo meu, a gente era muito novo, a gente tinha 15 anos, primeira vez que fui na casa dele, em outra cidade, e a mãe dele tinha feito salsicha. Cara, eu adoro salsicha com molho vermelho, cara. Adoro. Não sei, lá em Curitibano se chama de salsicha ou vina? Vina é Joinville? Não, salsicha também. A vina é aqui em Curitiba. É aqui. Cheguei lá. Puta, cara, que eu senti o cheiro, Lindy. Eu falei, meu Deus, eu já de passar vergonha. E aí, me servia, e a mãe do meu amigo falou assim, ô Edu, você quer mais salsicha? Fica à vontade para pegar. Eu falei para ela assim, olha, só fica tranquila. Eu prefiro passar vergonha do que passar vontade. Ali nasceu essa coisa para mim. Pô, eu prefiro passar vergonha do que passar vontade. Não faz sentido, Carlos? Pô, eu prefiro passar vergonha do que viver na ignorância. Então, vou perguntar. Ah, Edu, mas você vai pagar mico? Pô, eu pago mico, cara. Eu vou sair daqui sem dúvida. Então, fiquem à vontade para fazer perguntas. Ou, sobre o que a gente vai conversar hoje até meio-dia? Vocês sabiam que uma das grandes fontes... Ó, eu vou lidar com vocês não como alunos, hein, tá? Eu vou lidar com vocês como líderes. Vocês foram enviados para cá e vieram para cá como líderes, tá? Vocês não vieram como, eu sou jornalista, eu sou relações públicas, eu sou diretor. Não, vocês vieram como líderes. Se vocês não fossem líderes, Eduardo, vocês não estariam aqui. Vocês ficariam lá em Matinhos, em Corbélia, em Sabaldi. Sabaldi, né, Ana? Sabaldi, eu tenho um amigo lá, talvez não seja seu amigo, mas de qualquer maneira é meu amigo, né? Ele foi prefeito lá faz tempo, Almir Batista. Moacir Poleto foi prefeito lá, Sérgio Salvador foi prefeito lá, Moisés do Posto é prefeito ainda, atual prefeito, né? Você está na prefeitura ou na Câmara? Na prefeitura, então não posso falar mal do prefeito, né? Por isso que eu já faço essa pesquisa antes, Eduardo, que é para não, né? Falou, cara, chegar aqui e começar a falar mal do prefeito Sabaldi. Não, putz, Sabaldi tem a Ana lá, que é na prefeitura. Vocês sabiam que a principal fonte de problema no ambiente de trabalho é a falha na comunicação, Eduardo? Não tem outra coisa, cara. Falha na comunicação. Causa o quê? Atraso na entrega de um serviço. Por quê? Porque teve erro, porque teve retrabalho, a pessoa teve que fazer 1, 2, 3, 4 vezes a mesma coisa. Tudo faz na comunicação. Tem prejuízo, inclusive financeiro. Tem conflito entre as pessoas. Tudo falha na comunicação. Então, é isso que nós vamos falar. Falha na comunicação. Erros que a gente deve evitar na comunicação, principalmente comunicação direta. E por que acontece isso? A gente vai falar sobre isso. Mas por que acontece isso? As pessoas, Marcos, não se preocupam muito em ter clareza no que fala. Não se preocupam em eliminar a ambiguidade. E nós vamos ver se ambiguidade é um negócio, cara, fatal. Não se preocupa, Eduardo, em ter feedback, saber perguntar assim, Eduardo, você entendeu? Entendi. Repete aí para mim. É assim, assim, assim. Puta, não é, cara. Não é? Então, a gente tem que ter esse negócio de... eu prefiro passar raiva do que fazer de novo, Líndia. Líndia, né? Não é Lídia. Líndia. Aí, ó. Puta, agora... Gente, essa é uma técnica. Líndia. Depois eu vou falar para vocês a minha técnica que eu tenho para lembrar o nome de vocês, de onde vocês são e tal. Líndia. Então é isso. Então nós vamos falar sobre isso aqui, sobre como evitar. Outra coisa que eu gosto de fazer. Se fosse um outro público, e às vezes eu faço esse meu treinamento para um outro público, eu uso outro tipo de material, Eduardo. Muita teoria, muita não sei o quê. Mas é o que eu falei, eu vim aqui para conversar com líderes, Líndia. E aí, o que eu faço? Teoria, eu apresento para vocês um pouquinho, então muita coisa que eu vou falar, vocês já sabem, não tem importância, é bom para o cérebro gravar. Mas eu uso, Carlos, é uma metodologia que eu gosto e ela é validada. Eu uso muita frase que eu escolho, Eduardo. Algumas eu vou ler, outras vocês vão ler, porque isso ajuda a gente a gravar as coisas. Você fala, rapaz, aconteceu um negócio parecido comigo. Putz, né? Então, é isso que nós vamos fazer a partir de agora. A questão do ruído, né? Sim, o ruído, isso. E a comunicação ela só ocorre mesmo quando a pessoa, o destinatário, compreende a mensagem, né? Não simplesmente quando você transmite, mas quando é compreendida. Isso que o Eduardo falou é uma das...
é uma das, como é que é? É uma das colunas centrais da boa comunicação. Então, comunicação, isso que o Eduardo falou, não é o que eu falo, é o que ele entende. Né? Antigamente, falar bem, falar bonito, era falar, né? Porra, falar difícil. Todo mundo aqui já ouviu falar do Rui Barbosa, né? Rui Barbosa. Rui Barbosa foi considerado já, na época dele, lógico, né? Um dos maiores oradores do Brasil, da América do Sul. O cara falava muito bonito. E as pessoas, Ana, ficavam assim, ó, esperando ele terminar para bater palma. Sabe quando você tem vontade, cara, de bater palma, cara? E terminava, Eduardo, ele terminava o discurso, todo mundo batia palma, mas ninguém tinha entendido o que ele tinha falado. Mas estavam impressionados. Reza a lenda que aconteceu isso, hein? O Rui Barbosa criava galinha no fundo do quintal da casa dele. E naquela época as pessoas dormiam muito cedo, né? 7, 7 e meia, lembra, Eduardo? Naquela época a gente dormia muito cedo, né? 7, 7 e meia. Era muito cedo. Não tinha o que fazer, não tinha televisão, não tinha nada. Cara. Aí ele viu uma barulheira lá no galinheiro e falou assim, ladrão, né? Uma hora dessa, 7 e meia. Ladrão. Ele abriu a porta da cozinha, que dava para o fundo da casa dele, não deu outra. Ele pegou o ladrão com uma galinha debaixo de cada braço. E aí o Rui Barbosa começa um discurso, todo indignado por o que está acontecendo, e começa. Nobre, impoluto cidadão, que nesse momento... E começa, cara. E meia hora de discurso, o ladrão, porra, hipnotizado, cara. O Rui Barbosa terminou, o ladrão falou assim, doutor, mas é para eu levar ou é para eu deixar as galinhas de ele? Quer dizer, ele ficou impressionado, cara, mas não tinha entendido. Então, hoje, comunicação boa, comunicação eficaz, falar bem em público, é isso que o Eduardo falou. É eu falar, é uma parte só, não é? Mas o que ele vai entender. Então, eliminar ambiguidade, termos, como é que a gente fala? Duplo sentido, e ter feedback, entendeu, Marcos? Entendeu? Eu falei da Vina, não falei agora há pouco? Por quê? Porque Vina é um exemplo assim, bem bobinho, né? Mas tem gente que fala, o que é Vina? A Vina é salsicha. Não sabia que era salsicha. Mas então, nós temos barreiras linguísticas, né? No Brasil. Então, vamos lá. É isso mesmo, Eduardo. É o que você entender. Então, dessa área, justamente, tem todo o formalismo, requinte de vocabulário, tudo. Isso está caindo cada vez mais em desuso. Ainda bem, né, Pedro? Hoje em dia, digamos assim, antes era muito bonito ver um advogado lá falando palavras difíceis, expressões em latim. Hoje em dia diminuiu bastante isso e passa até a ser ridículo. Se um cara chega lá e quer ficar complicando o juiz, Eduardo, o juiz, quando lia a sentença do réu, o réu não sabia se ele... ele te perguntou para o advogado, falou, e aí, ferrou? Como é que ficou? E alguns não entendiam também, né? Quem estava assistindo não entendia, os próprios jurados não entendiam nada. Então, isso, né? Que comunicação é essa, né? E o que é que está acelerando esse processo da comunicação instantânea, mais rápida, mais simples? Internet, rede social. Né? Porque hoje eu vou conversar com o Eduardo, eu não vou escrever uma carta, né? Ô Eduardo, como é que você está? Eu espero que esse post encontre você muito bem, de saúde, gozando de muita harmonia, paz. Ele acabou, não vai ler. Como é que a gente faz? Quando eu mando o WhatsApp para você? No máximo, num bom dia, para não parecer mal educado. Bom dia. E aí, Eduardo, tem a resposta? Eu não preciso explicar o que é. Ele já sabe o que é. Ele vai dizer o seguinte, assim, pô, só um minutinho. Beleza, um minutinho, eu vou mandar para a Bel, para a Ana, para o Carlos, estamos conversando. Não dá mais para a gente perder tempo. Né? Porque a nova forma de comunicação, a nova forma de relacionamento, por conta de internet, de rede social, de WhatsApp, não dá mais para a gente ficar perdendo tempo, né? Floreando o peru. Escrever tudo em poucas palavras, né? Transmitir tudo. O poder de concisão, né? E não falar, escrever e não transmitir muito pouco. Vocês conhecem aquela história do padre... Eu sou ruim de padre Fábio de Mello? Não, é o padre mais antigo, Padre Agostinho. Não, qual é aquele que escrevia bem, escrevia muito? Enfim, cada um pensa no seu padre, que vocês imaginaram. Ele mandou uma carta para um amigo de 40 páginas, porque na época escrevia muito, né? Aí no final ele pôs uma observação assim, desculpe porque não tive tempo para escrever menos. Porque escrever menos, você precisa de mais trabalho, você tem que ter esse poder de concisão, Cara, é muito difícil. Eu prefiro escrever, eu acho mais fácil escrever uma folha inteira sobre a Bel, por exemplo, do que escrever uma frase que resuma tudo, cara. É muito difícil. Dá, é possível, tem muita gente que tem essa habilidade.
Mas é o que ele falou, olha, desculpa essas 40 páginas, mas eu não tive tempo para escrever menos, porque dá muito trabalho. O primeiro conceito que eu quero compartilhar com vocês é isso aqui, ó. Quando a gente lê pela primeira vez, assim, pum, não faz muito sentido. Depois ele começa a fazer muito sentido. Você só consegue falar o que você consegue ouvir. Porque à medida que você fala o que você não ouve, você só repete o que você já sabe. Começa a fazer sentido. Se eu falar, eu vou resolver um problema da Líndia lá em Corbélia. É prefeitura. Prefeitura. Eu vou lá como consultor, por exemplo, ou como mentor. Se eu não ouvir a Líndia, cara, o que vai acontecer? Eu só vou falar o que eu sei, não é? E eu começo a obrigar a Líndia a se encaixar, as especificidades dela, que eu não conheço lá da prefeitura, ela tem que começar a tentar encaixar no que eu estou falando. Por isso que eles falam o seguinte, os melhores vendedores, eles falam, em média, 35% do tempo. Os outros 65% do tempo eles só ouvem. E esses 35% que eles só falam depois dos 65% que eles ouvem. Porque ele entende bem a necessidade do cliente. Ah, então, ô Marcos, entendi. O Marcos está precisando de um shampoo que elimine os grisalhos. Se arrumar, é o mesmo que eu preciso. Então, quando ele chegar e começar a me contar o problema, que o que incomoda ele hoje são os fios grisalhos, eu não vou tentar vender para ele um shampoo para deixar os cabelos mais sedosos. Ele não quer. Agora, se ele me contar, eu falar assim, cara, eu tenho um negócio bacana para você, que não vai ficar artificial nem nada. Então, eu só consegui falar o que ele precisa ouvir depois que eu ouvir. Então, você só consegue falar, consegue ouvir. Vocês, como líderes, têm que fazer assim. Cara, antes de eu passar uma orientação, antes de eu tentar convencer essas pessoas a virem comigo, eu tenho que ouvir. Porque senão não vai dar certo. Né? Então, nós vamos falar disso mais para frente também. Então, o primeiro conceito hoje é, você só consegue falar o que você consegue ouvir. O Dalai Lama já tem uma frase mais ou menos assim. Quando você fala, você só repete o que você já sabe. Não é? Quando você ouve, existe uma grande possibilidade de você aprender alguma coisa. Eu só aprendo quando eu ouço. Quando eu estou aqui falando para vocês, só estou repetindo alguma coisa que eu já sei. Então, eu mesmo não estou aprendendo nada. Né? Espero que vocês possam aprender, mas eu vou aprender quando vocês começarem a falar e fazer as perguntas e me obrigarem a raciocinar. Eduardo, como é que a gente consegue ouvir? Existe uma coisa chamada empatia. Está na moda, não está falando de empatia? O que é empatia? É o famoso, me colocar no lugar do outro. Na verdade, empatia é um negócio muito mais complexo, mas que a gente resumiu. O que é empatia? É você se colocar no lugar do outro. Para a gente que é líder, empatia vai ser entender, Líndia, entender o outro, entender as suas expectativas, os seus medos, seus anseios, seus sonhos, seus problemas, sua dificuldade, seu histórico, família, tudo. Então, empatia é isso, é eu entender a Líndia. A partir do momento que eu entendo você, a nossa comunicação melhora bastante. Eu já sei, inclusive, como é que eu posso conversar com você. Então, empatia, na verdade, é o quê? É entender o problema que eu tenho que resolver. Para entender o problema que eu tenho que resolver, eu tenho que entender tudo que você vai contar para mim. Tá, aí, como é que eu faço isso? Para a gente, empatia, Carlos, deixa de ser só uma habilidade interpessoal. Empatia, Eduardo, deixa de ser só um requisito de inteligência emocional. Empatia deixa de ser uma qualidade de relacionamento. Para a gente que é líder, empatia vira componente estratégico. E aí o negócio começa a ficar mais sério. Eu vou construir uma estratégia para a reunião da sexta-feira que vem, porque o prefeito quer que eu consiga explicar tal coisa, ou eu preciso de adesão de 100% da equipe. Empatia tem que entrar no planejamento dessa reunião. Não é só que hora que vai ser, onde vai ser, quem que vai falar, qual que é o objetivo, quem que faz a abertura. Dentro do planejamento, Ana, tem que ter empatia. Então, empatia no dia a dia, não estou em reunião, mas no dia a dia. O Eduardo está lá. O Eduardo, você trabalha na prefeitura, é Câmara. Câmara. O Eduardo está na Câmara. Eduardo, na comunicação de um para um só, não precisa ser reunião, não precisa ser palestra, de uma pessoa para uma pessoa. Empatia tem que ser componente estratégico. Você fala assim, putz, a Bel é muito difícil, cara. A Bel é difícil. Pensa numa pessoa que tem um ego gigante, cara. Ela sempre está certa, ela nunca está errada. Cara, então empatia passa a ser um componente estratégico para eu descobrir como é que eu entro nela.
Oh, desculpa, como é que eu entro nela? Como é que eu vou? Olha que o Olha que vai fazer os cortes dele lá. Como é que eu vou ter acesso a... Puta, depois a gente faz, não adianta você querer arrumar, né, Carlos? Você vai arrumando, vai piorando, cara. Esquece essa parte. Então, se eu conhecer bem a Bel, eu sei como chegar nela, eu sei como levar alguns segundos, Líndia, para ela começar a interagir comigo. Então, empatia passa a ser componente estratégico, porque a gente constrói relação de confiança. Enquanto a Bel não confiar minimamente em mim, ela não vai falar, né? Ela vai ficar na defensiva sempre, Marcos, é sempre assim. Então, a empatia é estratégico, porque constrói relação de confiança, a confiança cria uma abertura para a comunicação, e isso ajuda, de novo, a diferenciar você diante da prefeitura, da Câmara. Você fala assim, pô, tem que resolver aquele treco, fala com o Carlos lá, o Carlos é um cara que chega resolvendo. E nós estamos vivendo um momento de final de transição da época do marketing de falar para o marketing do ouvir. Hoje, uma grande etapa do marketing é a parte do ouvir, Ana. É ouvir, ouvir. Pesquisa, né? Não é assim? Como é que nós vamos tratar esse assunto agora? Pesquisa. Faz uma pesquisa. Faz uma qualitativa, se tiver grana para isso. Se não faz quantitativa, a gente conversa. Bom, enfim, pesquisa, preciso de informação. Depois que eu faço o marketing do ouvir, é que eu vou falar. Vocês sabiam, agora sem questão religiosa, nada, mas é um exemplo histórico. Vocês sabiam que, pelo menos que a humanidade tem conhecimento, o primeiro departamento de pesquisa, sabe quem criou? A Igreja Católica. Alguém que já se confessou alguma vez na vida? Bel, não precisava entregar também. Você podia falar assim, eu já me confessei. É que você está de costa. Falei, alguém se confessou, aí ela fez assim, nossa. Aí você imagina ela todo domingo, não é? Na filinha lá para confessar um pecado. Não, você só fala assim, da próxima vez, assim, eu acho que já confessei algumas vezes. Já se confessou, Líndia? Já, né? É assim, hoje nem tanto. Mas lá atrás, quando o confessionário e tal começou a existir, o que era aquilo? Era um departamento de pesquisa. O padre ficava sentadinho e fazia aquela fila. Todo mundo contava seus pecados, seus medos, seus fantasmas, seus anseios, não é? Suas angústias, cara. E o padre prestava atenção, eu acredito até que alguns anotava. Aí ele vai aonde? Ele vai lá para a salinha dele, não é assim? Aí ele para e pensa assim, rapaz, cara, vieram 200 pessoas confessadas, essas 200, 150 falaram disso aqui. Pô, eu vou pegar aí, porque se eu pegar aqui, eu pego a grande maioria. Ele elabora o sermão dele em cima daquelas informações, volta lá para o altar, lá para o púlpito dele, e começa a fazer o sermão daquele domingo. O Carlos está lá, a Bel está lá, principalmente a Bel, ela ouve e fala assim, esse padre está falando para mim. Eu falo, lógico que ele está falando para você. Você acabou de contar para o cara o que é que te incomoda. Primeiro departamento de pesquisa, que a gente tem história, é o confessionário. Por quê? Porque eles já sabiam na época que para ter a atenção das pessoas, e assim até hoje, qualquer tipo de palestrante, até hoje, para eu ter a atenção das pessoas, do público, da audiência, eu preciso falar coisas que interessam a elas. Por melhor orador que eu seja hoje, Eduardo, se eu não falar alguma coisa que te interessa, eu perco você, não perco? E eu falo bonito, eu falo umas palavras que nem eu conheço, mas eu gosto de encaixar, porque fica todo mundo assim. Mas não vou pegar o Eduardo. Agora, eu posso falar errado, eu posso falar palavras erradas, eu posso falar bicicleta, eu posso falar o que for. Mas se eu falar, se o conteúdo for relevante para a Ana, ela vai esquecer que eu falo bicicleta, que eu falo nós. Eu vou pegar você pelo conteúdo. Tá? Mas eu só sei o que eu vou falar para você se eu entender o que é que você veio fazer aqui. Tá. Então, seja bom na oratória, Líndia, mas seja melhor na escutatória. Você só será bom na oratória se você for bom na escutatória. Voltamos ao primeiro conceito. Você só consegue falar o que você consegue ouvir. Você só consegue falar o que você consegue ouvir. Então, você tem que ser melhor na escutatória para ser bom na oratória. Hoje, quem não for bom na escutatória, Marcos, está fora do jogo. Porque só vai falar coisa que já sabe e vai impor coisas. Hoje em dia não funciona mais assim. Hoje em dia você tem que conversar e não convencer. Todo mundo que quer te convencer passa a arrogância, não passa?
Cara, não dá. Hoje com essa nova sociedade de cybercultura, pô, inteligência artificial, gente. Rede social, o que acontece na Ucrânia, é coisa de 10 segundos, apita seu celularzinho e fala assim, putz, estourou uma outra. Então não tem como, tem como. Isso, escutar com atenção, primeiro fenômeno que acontece, você mostra respeito pela pessoa, não é? Sem interromper, sem nada. Pode interromper, mas faça perguntas relevantes do que o cara está falando. Ajuda a entender melhor necessidade, preocupação. Então, se você for excelente na escutatória, Líndia, você será muito boa na oratória. O contrário nunca vai acontecer. Você nunca vai ser excelente na oratória se você for medíocre na escutatória. Tá? Você pode ser medíocre na escutatória, primeiro, que você pode ser boa na oratória. É meio complicado, mas é assim, tá? Comunicação direta é o que a gente está fazendo aqui agora. Eu falo, o Eduardo já me deu alguns feedbacks, né? Eu falei, o Eduardo falou, isso aqui, não é? Aí eu pego aquilo que ele falou, devolvo para vocês. Isso é comunicação direta, é a gente falando, vocês entendendo ou não, mas me dando algum tipo de feedback, joia. Comunicação direta. Agora, gente, tem duas coisas aqui, ó, que vocês têm que guardar. Eu preciso ser entendido pelas pessoas lá em Corbélia. Líndia, você tem que ter clareza e objetividade. Ah, tudo bem, mas como é que faz? A gente vai falar sobre isso aí. Porque a clareza e objetividade evitam esse aqui, ó, erros de interpretação, que é o que a gente está falando no começo, Eduardo. Isso é que causa conflito entre a equipe, atraso, retrabalho, prejuízo, não sei o quê. É erro de interpretação. E aí nós vamos começar a trabalhar. Vocês concordam que todas essas palavras podem ter significado completamente diferente? Ó, vamos dar um exemplo aqui. O meu sonho é ganhar muito dinheiro. Quanto é muito dinheiro para você, Líndia? Muito dinheiro. Eu falo assim, o meu sonho é ganhar muito dinheiro. Você pensa em alguma coisa. Quanto é muito dinheiro para você? Tá, mas me dá quantifica para mim muito dinheiro. 30 mil por mês. Ô, Eduardo, o meu sonho é ganhar muito dinheiro. Quanto que é muito dinheiro para você? Dá um número, muito dinheiro. Quando eu falo assim, o meu sonho é ganhar muito dinheiro, cada um pensa em alguma coisa, muito dinheiro. 50 mil reais por mês. Quanto que é muito dinheiro para você, Ana? Milhões e milhões. E você, Marcos? E você, Carlos? 5 milhões. Então, veja só, quando eu chego aqui para vocês e falo assim, ó, vou contar uma coisa para vocês que eu nunca contei para ninguém. Meu sonho, Lindy, é ganhar muito dinheiro. Cada um pensou num número. Então, não adianta você chegar para a sua equipe e falar, gente, eu quero muito empenho de vocês. Pô, muito empenho para mim, Carlos, eu já faço. Pô, Eduardo, você quer mais ainda? Eu já faço muito empenho. Tem muita gente que pensa assim, Carlos, muita gente. Eu preciso que vocês se esforcem muito. O Marcos pensa assim, mais do que eu já me esforço, muito. Ó, bastante. Ô Líndia, vai lá no buffet para mim e pega bastante arroz. Quanto é bastante arroz para você? Quantas colheres é bastante arroz para você? É para mim. 2. Quanto que é, Carlos, para você? Eu falo, Carlos, vai no buffet para mim e pega bastante arroz. Não vou almoçar. Eu não vou almoçar com um cara desse, né? Não vai caber mais nada, cara. Eu vou comer arroz, né, Carlos? Eu vou almoçar com ele. Quanto que é bastante arroz para você? Tá bom, tá vendo? 2 colheres. Mas quando eu falo assim, pega bastante arroz, no caso, o Carlos quer vir com balde. Nela, ela vai pegar um negocinho assim. Cada um, gente, tem bastante. Vamos trabalhar bastante, Marcos? Vamos trabalhar bastante? É lógico que o Marcos vai sempre concordar comigo, porque ele está concordando no bastante dele, na referência de bastante dele. Só que o que eu estou pedindo é muito mais do que a referência dele. E a gente usa isso o tempo todo. Ana, o que é acordar cedo para você? Que horas? 5 da manhã? Alguém acorda mais cedo? O que é... Vamos ver. O Eduardo, que mora em Matinhos, no litoral. O que é acordar cedo para você? 6 da manhã. 6 da manhã. Então, cada um tem um cedo. Né? 5 horas da manhã, 4 da manhã, 7 da manhã. O William, que trabalha na prefeitura.
Perguntei para ele assim, o que é acordar cedo para você? Ele falou, 8 horas da manhã. Falei, rapaz, cara, 8 horas da manhã eu estou indo para casa almoçar. Então, olha a confusão que vai dar se eu chegar lá em Matinhos ou lá em Curitibanos e falar assim, amanhã todo mundo cedo aqui. O William vai chegar às 8, você vai chegar às 6, você vai chegar às 5, a Ana. Né? Então, esquece esse negócio, gente. Tem que quantificar. Amanhã todo mundo cedo aqui. Carlos, 7 horas da manhã. Combinado? 7 horas da manhã. Se eu não der a referência, a culpa é minha. Se vocês chegarem em outros horários, a culpa é só minha. Ana, eu preciso que você faça isso mais rápido do que você está fazendo. O que é rápido, cara? Não é? A mesma coisa, cada um tem um conceito de rápido. E olha, parece engraçado, mas a gente usa isso o tempo todo, cara. O tempo todo a gente faz isso. É só a gente prestar atenção no nosso dia a dia. Ô Marcos, eu preciso que você faça isso aí até ficar bom, cara. Só para a hora que ficar bom. O Marcos pode pensar o quê, Lindy? Eu falo, cara, já tá bom pra caramba. Então eu vou deixar do jeitinho que tá. Vou para casa, almoço, volto e entrego para ele, porque já está muito bom. Não, eu quero um outro negócio, eu quero um negócio que seja uau, não quero um negócio bom. Só que eu não explico para ele, a culpa é dele. A culpa é minha, né? É aquilo que o Eduardo falou no comecinho lá. Não é o que eu estou falando, é o que vocês estão entendendo. Cada um entende do seu jeito, a culpa é de quem está falando. Agora eu vou entrar naquelas frases que eu separo, que eu acho que é mais fácil para a gente entender. O que a gente tem que evitar? Tem muita gente no poder público, na Câmara, na Prefeitura, no Fórum, que é o tempo todo agressivo, ou é ofensivo, ou é intimidador. Você sabe por quê? Tem uma coisa, Eduardo, que a gente chama de o pequeno poder. Você sabia que às vezes é mais fácil eu lidar com um senador da República do que com o porteiro do seu prédio? Porque o porteiro do seu prédio pode ser, Líndia, que pela primeira vez na vida dele, ele está tendo um pouco de poder. E ele vai querer exercer esse poder. Não, você não pode entrar hoje aqui. Não, mas eu combinei com o Eduardo. Vê meu nome aí. Não, o Eduardo já saiu. Não, mas ele falou para mim que está esperando. Recebi um WhatsApp dele. Não, eu vi o seu Eduardo sair agora há pouco. Cara, é muito ruim. Eu estou dando exemplo, não é nenhum tipo de discriminação, nada. Tô falando, mas é só para a gente exemplificar. Mas nós temos isso em várias situações. Dentro de loja, né? Dentro da prefeitura, dentro da Câmara. Pô, eu sou assessor do vereador Marcos Antônio. Pô, estou me achando, cara. É mais difícil falar comigo, Carlos, lidar comigo do que com o próprio vereador. A famosa carteirada, né? Pô, sabe o que você está falando? Não sei. Pô, ainda bem, né? Que então, eu estou rindo, porque é isso aí, é o famoso, sabe o que a gente está falando? É o pequeno poder. Então, por isso que eu falo que dentro do poder público, a gente tem muita comunicação baseada na agressividade, na ofensa e na intimidação. O senhor marcou hora com o vereador Carlos Eduardo? O senhor não pode vir aqui assim, sem marcar hora. Tem disso, gente. Tem muito disso, né? Essa aqui é uma frase agressiva, ofensiva e que intimida muito. Carlos, você enxerga bem daí? Leia isso aqui, sendo agressivo, ofensivo ou intimidador. Você vai falar isso para o Carlos Eduardo lá. Ele é da sua equipe lá e só está falando caca. Só faz caca, cara. Se você não melhorar seu desempenho imediatamente, haverá consequências severas para você e sua carreira nessa empresa. Você ficou motivadão, não ficou? Ficou com a motivação. Cara, imagina só, você está achando que você está fazendo o seu melhor, porque o seu melhor é diferente do melhor que o Carlos quer. Você está trabalhando muito dentro da sua referência, mas não é o muito que ele quer, mas você não sabe, cara. E ele vem e fala isso para você, ô Eduardo, se você não melhorar o seu desempenho logo, você vai ter consequências muito severas, você vai se arrepender. Você acha que você motivou o cara? Não, meu. Você perdeu o Eduardo, cara. O Eduardo vai sair e falar assim, Líndia, me tira da equipe. Eu vou pôr um almoxarifado, eu vou catar galho, mas não me deixa mais aquele cara, não. Não dá para conversar com ele. Presta atenção, está cheio de gente assim na Câmara, na Prefeitura, no Fórum, não sei onde, Líndia. Talvez vocês mesmos estejam fazendo isso sem querer. Sabe, pela sobrecarga de trabalho, você quer rapidão resolver aquilo, é perigoso. Ser insensível, desrespeitoso, é aquela pessoa que não tem a mínima empatia por ninguém.
Nada, não tem. Eduardo, você enxerga bem daí também? Ó, você vai ter que ler isso aqui, agora você vai ler para o Carlos, que é a sua vingança, tá? Você tem que ser insensível mesmo, tipo assim, você está pouco se lixando pro sentimento dele, você não quer saber se a família dele toda tá com dengue, você não quer saber se ele perdeu um amigo recentemente, você está nem aí, insensível, desrespeitoso. Fala isso aqui pro Carlos Henrique. Ô, Carlos Henrique, você sempre faz as coisas do seu jeito, mas é claro que não dá certo. Acho que você precisa aprender a fazer as coisas como eu digo. Talvez assim teremos algum progresso. Vocês acham que esse relacionamento dos dois vai produzir coisas boas lá na Câmara ou na Prefeitura? De jeito nenhum. Agora é o Carlos que vai chegar para a Líndia e falar assim, Líndia, agora eu que não quero o Eduardo na minha equipe. Bota o cara para fazer qualquer coisa, ou põe na casa dele, a gente paga o salário dele, mas um cara desse não pode vir para cá. Perceberam que a gente pode fazer isso? E aqui, gente, vocês perceberam, tem muita coisa ruim. Por exemplo, uma das coisas ruins é que a arrogância, né? Se você não fizer do jeito que eu falo, cara, quem é você para dizer que é do jeito que eu falo? Então, se a gente fizer uma interpretação de texto aqui, que não é o caso, a gente vai ficar... Mas a arrogância é uma coisa que aparece muito. E ainda mais do jeito que o Eduardo pôs a entonação. Eu não sei se foi proposital, mas ele deu vida para isso aqui. Você precisa aprender a fazer as coisas como eu digo. Cara, não é super arrogante? Mas ele devolveu na mesma moeda que o Carlos mandou para ele, ele matou no peito e devolveu. Então, e aí é lógico que o Carlos não vai ficar quieto. Provavelmente o Carlos vai... gente, aí que eu falei, é prejuízo no ambiente de trabalho, é atraso, é retrabalho, é confusão. Por isso eu gosto de colocar essas frases assim. Ah, e essa frase, ô Edu, de onde você tirou essa frase? Eu não lembro direito, mas são frases que eu já ouvi dentro de prefeitura, nesses 40 anos aí, dentro da prefeitura, dentro do fórum, dentro da Câmara, dentro de... É punk, gente. Inclusive, a prefeitura, um dia, quando eu ouvi isso aqui, já faz uns 20 anos faz, o prefeito falou assim, ô Edu, você sabe que eu não tinha... E essa conversa foi entre um secretário e o diretor da secretaria. No gabinete, os dois discutindo, na frente do prefeito. O prefeito falou, Edu, eu não percebi esse tipo de comunicação aqui. Eu falei, então, prefeito, porque é o dia a dia, deixa ser meio, né, anestesiado. Aí eles começaram a prestar mais atenção nisso aqui. Bom, não ser claro ou conciso. Esse aí começa a ter problema por causa desse cara aqui, ó, ambiguidade. Então, vamos lá. Líndia, você enxerga bem daí? Lê essa frase aqui. Você vai ler essa frase para o Marcos Antônio, seu vizinho aí. Ficou claro nada, né? Primeiro que ela começou com talvez, Eduardo. Quando você começa com talvez, ou eu acho, acabou sua credibilidade, Ana. Quem acha não sabe nada. E se você começa com talvez, é insegurança, incerteza, dúvida. Pô, se nem você tem certeza do que você está pedindo para mim, cara, não vai dar certo. Talvez devêssemos fazer algumas mudanças. Que mudança, Marcos? Você não tem que perguntar para ela? Pô, tudo bem, eu topo, mas que tipo de mudança? Muda até ficar bom. Tem gente que fala assim. Vai mudando, a hora que eu achar que está bom, vai mudando, você vai perder uma semana de trabalho. Eu vou morrer mudando até achar que está bom. Chega e fala para ele, muda aqui, muda essa cor, tira o amarelo para o vermelho, e eu não gosto de ponto de exclamação, tire para um ponto final. Acabou. 30 segundos ele resolve lá. Bel, outra frase ambígua. Leia para a Ana, que está aí logo atrás de você. Isso é mais ou menos o que você está pensando. Está piorando, né? E isso eu vejo, Carlos, Eduardo, eu vejo acontecer. Você entrega uma matéria lá para o diretor, para o prefeito, ele lê e fala assim, Líndia, é mais ou menos o que eu estava pensando. Pô, ficou muito ruim isso. Quer dizer, eu olho e falo assim, pô, eu não posso falar palavrão, né, olha, aqui, porque vai estar gravando lá. Você vai falar assim, pô, ficou muito ruim, então. Né? Eu prefiro que ele chegue e fale assim, está muito ruim. Você falou demais. Você falou muito da verba, mas não falou da transformação que isso vai ter na vida das pessoas. A inauguração, sei lá, de um posto de saúde lá. Mas o cara chegou para ele e falou assim, isso é mais ou menos o que eu estava pensando, vai fazendo.
É uma semana, um release, Eduardo, de 15 minutos, ela vai levar um dia inteiro, um dia e meio para fazer, e ela vai estar sempre segura com o que ela está escrevendo. Vai ser sempre mais ou menos o que eu estou pensando. Então, mais ou menos não fornece direção clara. Então, isso só cria confusão. Ana, fala para... Você vai ler isso aqui para a Líndia. A primeira frase. Veja o que você pode fazer sobre isso. Cara, não aconteceu nada nesse momento aí. Ô, Marcos, lê para o Carlos Henrique ali, ó. Eu acho que isso poderia ser melhorado. É a mesma linha, não é? Nenhuma dessas frases, Eduardo, quer dizer absolutamente nada. O Eduardo, leia isso para mim, como uma orientação sua. Isso é quase o que eu queria. Olha que orientação fantástica. Isso é quase... Gente, a gente está rindo, mas vocês usam isso no dia a dia. Começa a se policiar. Começa a prestar... Talvez não exatamente, né, literalmente, mas vocês fazem coisa parecida. Quando eu digo vocês, a gente faz isso sem querer. Puta, Carlos, está quase. Ele não fala isso, está quase. Eu falo, mas quase o quê, Edu? Vai tentando. Gente, isso é muito ruim. Começou. Olha como é que começa isso muito ruim e a gente usa isso, as pessoas usam com a gente. Usou acho e usou talvez. Eu acho, portanto não tenho certeza de nada, que talvez, também pode ser que não seja, Carlos. Eu acho que talvez isso seja uma boa ideia, Eduardo. O Eduardo vai pular no mar gelado, porque eu falei, cara, depois dessa, nem assim, né? Vou virar pescador. Agora, essa aqui é a pior de todas, gente. Alguém deveria fazer alguma coisa. Não é? Pô, Imagina aqui, ó, vamos pegar o exemplo do ar-condicionado. Gente, será que eu estou sentindo calor? Não, eu também estou, eu também estou. Não sei o quê. Acho que alguém tinha que fazer alguma coisa, hein? Ninguém aqui vai levantar, né? O Wallach veio por quê? Porque o Wallach é funcionário e é a responsabilidade dele cuidar do bem-estar da turma aqui, do bom andamento, né? O Wallach foi lá, deu uns trequinhos lá, ele falou, acho que não funcionou, ele chamou a Emily, né? Chamou a Emily, né, Wallach? Então, porque se ele faz igual a gente, ele vai, não dá, volta para o lugarzinho dele, eu falo, ô Wallach, tá quente ainda? E ele responde assim, eu acho que alguém tinha que fazer alguma coisa, né? Não, então o que ele... Aí o Wallach foi pedir para ele, aí ele não resolveu, ele foi pedir para a Emily, né? Então é assim que a gente tem que resolver coisas. Quem é que vai... Putz, de novo, eu queria falar Wallach, grava direto, né, cara? Já ouviram falar do Kudum? Sabe o que é Kudum? Kudum. Para tudo na vida funcionar, prefeitura, na empresa privada, consultório de médico, câmara, fórum, no time de futebol, tudo na vida só funciona se tiver o Kudum. Sabe o que é o Kudum? É o cu de quem vai arder se não der certo o negócio. Kudum. Esse é vocês podem esquecer tudo que eu estou falando aqui, mas se você se lembrar do Kudum, você nunca mais vai ter problema de planejamento e organização. O que é? Você fala, o Edu foi do Kudum, né? Então eu tenho que passar essa responsabilidade para alguém. Você sabe por quê? Se eu falo assim, bom, tá ruim, alguém tem que fazer alguma coisa, eu vou no banheiro lá e a hora que eu voltar eu quero arrumado. Voltei e não está arrumado. Não, eu não tenho Kudum, Edu. Não sei. Agora, se eu chegar e falar assim, gente, está muito quente, Eduardo, você é o responsável por arrumar o ar-condicionado. Mas eu não sei. Se vira. Vai buscar alguém, chama um técnico, mas você é o responsável. Eu vou ali no banheiro, quando eu voltar, eu preciso do ar-condicionado funcionando. Se ele estiver funcionando, vai arder o do Eduardo. Não é do Carlos, não é do Marcos. E todo mundo vai ficar tranquilo, e todo mundo vai continuar fazendo as suas tarefas, as suas atividades, não vai mexer na produtividade, por quê? Porque você sabe que quem vai mexer é ele. Não é todo mundo. Porque tem casos que sai todo mundo para arrumar o ar-condicionado, estraga o ar-condicionado, e todo mundo para a atividade que estava fazendo na hora. Cai a produtividade, estraga o ar-condicionado e não resolve o problema que eu queria. Concorda? Kudum. Quem é que vai na gráfica buscar o santinho do prefeito? Gente, é o seguinte, eu estou indo fazer campanha lá no Jardim Primavera, eu preciso que alguém vá buscar o santinho e deixar 7 horas lá na reunião. Beleza, saio. Eu não tenho Kudum, Carlos. Aí todo mundo embora. Aí eu vou reclamar, Carlos, cadê o santinho? Eu falei, não, eu não entendi que era eu.
Eu achei que era a Bel que ia falar, que a Bel... A Bel falou, não, quem falou que ia buscar era o Marcos. Não, o Marcos é o Eduardo. Não me interessa. Eu preciso que alguém vá buscar. Mas a culpa foi de quem? É minha. Porque eu não tenho cudum. Então, de quem que vai arder se isso acontecer? Então, alguém deveria fazer alguma coisa sobre isso, Ana. O que a Ana tem que falar? Quem você acha que é a pessoa mais adequada para fazer isso? Falou, acho que o Marcos Antônio. Aí a Ana falou assim, fala com o Marcos Antônio. Ele é craque nesse negócio aí. Putz, boa ideia. Aí o que acontece? Se não der certo, eu só vou apertar um botão. O Marcos Antônio. Marcos, cadê o negócio? Ih, não deu. Aí o que acontece? Líderes, se vocês são líderes. Vocês começam, Eduardo, a perceber. Tem 2 tipos de pessoas que não fazem as coisas certas. 2 tipos só. O que dá desculpa e o que dá justificativa. Parece igual, mas é completamente diferente. Desculpa o Marcos falar assim, o Edu, mas eu não entendi que era eu. Não, mas desculpa. Edu, mas é que, você sabe o que é? Eu mesmo, na verdade, eu não estava com calor. Vamos arrumar depois, está dando desculpa. Justificativa, olha, eu já liguei lá para o técnico veio aqui, ele deu uma olhadinha, ele disse que vai demorar 1 semana, porque a peça que estragou leva 1 semana, mas ele já encomendou. O problema foi resolvido? Não foi resolvido, mas ele explicou porque não foi resolvido. Isso não é desculpa, isso é justificativa. Então, vocês são líderes, têm que prestar muita atenção nisso aí. Vocês vão convivendo com as pessoas e jogam uns verdes assim, Eduardo, de vez em quando. Aí você fala, tá, essa galera aqui é a galera da desculpa, eu tenho que ficar mais atento neles. Essa galera da justificativa, que é o pessoal que faz, mas quando não resolve, explica por que não resolveu. Então, isso é muito bacana para vocês. Alguém deveria fazer algo sobre isso, não pode. Na verdade, nenhuma dessas frases aqui não pode mais fazer parte do dia a dia de vocês. Como líderes, não. Nem como subordinado, cara. Subordinado talvez seja até pior. Vocês já ouviram falar de comunicação não violenta? Tem uma época que foi moda. Comunicação não violenta. O que é comunicação não violenta? É simples. Resumindo tudo, é aquela que a linguagem não magoa ninguém, não ofende ninguém. Concorda? Vou uma coisa para vocês. Leva para a vida isso. Líndia, sinceridade. Não tem muita gente que bate no peito. Eu sou um cara franco. Eu sou um sincerão. Comigo não tem essa não. Eu falo na lata. Normalmente essas pessoas não aceitam essa mesma franqueza contra elas. Normalmente, não é assim? Agora, sinceridade, Líndia, sem empatia é crueldade. Eu vou ser sincero com o Eduardo, mas eu não tenho empatia. Eu vou lá falar, por exemplo, da barba dele. Eu não sei que essa barba é uma promessa que ele fez porque ele se curou de uma doença muito... Cara, eu não sei. Como eu não tenho empatia, Carlos, eu vou lá e já... Puta, essa barba é ridícula. Não tem gente que fala assim, ô Carlos, cara, vai fazer a barba, cara. Puta, parece que está sempre com a cara suja. Tá... Sinceridade sem empatia é crueldade. Dentro do ambiente corporativo, ambiente público também, né, Câmara, Prefeito, né, eu vejo muito isso. Sinceridade, o cara se acha, ou a mulher se acha, a pessoa se acha, porque é muito sincera e franca. Eu sou sincero. A maneira não, é uma ofensa em estado, no seu estado mais rico, cara, mais reluzente. Então, lembra sempre, sinceridade, sem empatia, é crueldade. Você pode estar acabando com a vida de uma pessoa numa palavrinha assim. Eu vou dar um exemplo aqui. Estou no aeroporto, faz uns 3 anos, estou no aeroporto e pedi um café e um pão de queijo. Aí a menina veio, meio assim, ou com pressa ou brava, não sei, empurrou o café no balcão, assim, uma distanciazinha, a xícara já veio derrubando o café. Sabe quando fica cheio de café, o pirizinho? E me entregou um pão de queijo, assim, muito meia boca, cara. Não estava nem frio, nem quente, não estava duro, não estava macio, e me entregou. Eu peguei, eu não tinha visto ainda, né? Peguei, voltei para a mesa, assim, já desconfiando, né, do pão de queijo, para o atendimento da mulher. Aí eu falei, nossa, o café está ruim, ela derramou quase metade do café, o pão de queijo está horrível, e me atendeu assim, como se fosse um favor para mim. Minha esposa falou assim, tipo, vai lá, volta, devolve, pega o dinheiro de volta. O primeiro impulso, Eduardo, que eu tive era, vou fazer isso, cara. Empatia, cara. Eu pensei assim, não. Eu falei para ela, não vou lá não. Eu falei, por quê? Eu falei,
Eu não sei a história dessa pessoa. Cara, eu não sei por que tipo de situação, Eduardo, ela está passando. Ela pode ter deixado lá na casa dela alguém muito doente, cara. O filho, o pai, sei lá eu. Ou receber uma notícia agora, puta, que jogaria qualquer pessoa no chão. Ou está com um problema que ela não consegue resolver. Enfim, eu não sei, eu não conheço a história dela. Eu volto lá para fazer isso, ela pode estar perdendo emprego, Líndia. Aí eu vou piorar mais ainda a vida daquela pessoa. Eu falei, não, que diferença vai fazer para mim o café? Eu vou tomar um café, vou comer esse pão assim mesmo, não é? Aí você vem com aquela lá, pô, tem gente que nem tem dinheiro para tomar nem esse café, nem comer esse pão, né? Ah, ficou nisso, e eu sempre penso nisso aí. Tem dia que eu não estou legal, tem dia que a Líndia não está legal, tem dia que a Bel não está legal. E você não vai chegar lá na prefeitura contando para todo mundo, né, Eduardo? Ô, gente, putz, pega leve comigo hoje, não estou legal, recebi uma notícia assim, tem um negócio da minha família assado. Você não vai fazer isso. Profissional, né? Você vai chegar lá com o máximo que você puder de firmeza, e vai fazer. Mas provavelmente aquele dia lá você não vai tratar as pessoas bem, ou não vai ter a qualidade que você costuma ter no seu dia. E a pessoa que tem essa franqueza, sinceridade, não tem empatia, ela pode acabar com o resto de energia que você tem. Chegando e falando assim, pô, Eduardo, pô, de novo, cara. Ah, meu, você não toma jeito, cara. Eu vou ter que falar com o presidente da Câmara lá, sei lá, cara, não dá mais não, cara, não dá mais. Eu não consigo nem mais trabalhar com você. Meu, o que estava péssimo, cara, concorda? Esse cara pode sair dali e dar um tiro na cabeça na esquina. Isso acontece muito, hein? Acontece muito, 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 muito. Depois até vou contar um negócio que eu fiz numa pizzaria. Comunicação não violenta, aquela linguagem. Ah, mas como é que nós vamos fazer isso aí, cara? Tem jeito de fazer. Ó, essa frase aqui segue um modelo tradicional da CNV, que é a comunicação não violenta. É a observação de um comportamento, a expressão de algum sentimento, identificação da necessidade de um pedido com respeito. Ana, você lê bem daí? Mais ou menos. Vem mais para frente um pouquinho. Vem mais para frente aqui. Venha até o ponto que você fala assim, estou enxergando. Ah, mas você ficou no mesmo lugar, só ficou de pé? O seu problema não é um problema de distância, é um problema de altura, de nível. Lê aquela frase lá. Você está muito brava, porque todas as vezes que você vai concluir uma ideia, eu ergo a mão. Eu quero falar, eu quero não sei o quê. E aí você vai falar isso para mim. Quando você interrompe minhas falas durante as reuniões, eu me sinto frustrada, porque tenho a necessidade de ser ouvido. Você estaria disposto a me deixar terminar antes de compartilhar suas ideias? Esse é o famoso tapa de pelica, não é? Você chega e fala assim, ô Marcos, quando você interrompe quando eu estou falando, eu me sinto meio frustrado, assim, porque eu sou o tipo da pessoa que tem necessidade de concluir a ideia. Eu preciso terminar o que eu estou falando. Você poderia me deixar terminar antes de compartilhar suas ideias? Porque, cara, eu tenho o maior prazer de ouvir as ideias que você quer compartilhar. E contar um caso bem engraçado que aconteceu semelhante a isso aí. Eu fui num curso e a professora, nossa, né, de redação oficial, e tinha vindo de Brasília e tal, na beca, super bem vestida, pomposa, nariz erguido. Aí, e o menino erguia a mão, e ela disse assim, não me interrompa, eu não posso perder a minha linha de raciocínio e tal. Eu disse, não, tudo bem. Aí no final da palestra dela, da aula, ela falou, agora sim, fulano, o que você queria falar? Não, professora, eu gostaria de lhe pedir licença e falar alguma coisa no ouvido, mas agora não adianta, todo mundo já viu que a sua saia está furada. Nossa. Isso é real? Parece até criado, né? Por um momento, eu falei... Aquela chatora. Você viu? Eu queria fazer uma gentileza, né? Eu queria pedir licença para falar um negócio. Ela podia falar assim, ô Marcos, eu estou vendo que você está insistindo muito, porque ele fala, é uma coisa urgente, aí você fala assim, do seu interesse, inclusive, aí você fala, vem cá, não é? Porque tem maneiras e maneiras de você falar, tem um monte de jeito de falar, é isso que a gente tem que aprender. Tem maneiras, Eduardo, eu conheço gente que fala não, e eu saio feliz. Eu saio rindo, o pessoal fala assim, pô, deu certo, falando, não deu. Mas por que você está contente? Do jeito que o cara falou não para mim, o jeito que ele explicou, o jeito que ele disse que não dá, mas que eu sou muito importante para aquilo. Sabe, que eu sou uma peça fundamental no processo do treco. Cara, eu me senti valorizado. Não deu certo, mas
naquele momento, para mim, Marcos, o que importa não é a resposta, mas é a forma como ele me dá a resposta. Eu posso dar um sim porque você pediu e você sai descontente. Vamos falar de uma coisa. De vez em quando eu fujo, mas são historinhas relevantes, né? Relevantes, pertinentes ao assunto. E por que eu gosto da historinha, Eduardo? Porque muitas coisas que eu falo, talvez a maioria vocês não vão se lembrar. Mas a historinha, às vezes a gente lembra. Pô, esqueci. Não, tive 2 vezes. Do que eu estava falando agora? Do que eu estou falando agora, Eduardo? Não, então, mas antes de eu falar assim, vou contar uma história. Qual era o assunto, na verdade? Olha aqui. Então, eu vi a história dela, mas era um assunto mesmo, falando de... as formas de responder. O não e o sim, você sai feliz. O tema eu lembrei. Eu não lembro da história. Não, mas eu vou lembrar. Daqui a pouco, a hora que eu lembrar, eu trago. Cara, o cérebro da gente é um negócio muito louco, não é? Muito louco, cara. Putz. Ó, essa frase aqui, o que essa frase demonstra? Observação. Eu estou observando que a Bel tem trabalhado muito. Gente, isso é importante para a gente. Você perceber, Eduardo, que o seu chefe, o seu superior, quem seja, está observando que você está trabalhando muito. Não é bacana isso? Cara, isso às vezes vale mais do que um aumento de 7% lá que prometeram. É você perceber que as pessoas estão prestando atenção. Então, essa é uma frase assim, ela demonstra observação, que o Eduardo está trabalhando muito, demonstra apreço por aquilo que ele está fazendo. Eu digo, pô, cara, está trabalhando bastante e eu tenho muita gratidão pelo que você está fazendo, que é a expressão de sentimentos positivos. E aí, para ele não se sentir ofendido ou diminuído, eu ofereço ajuda de uma maneira muito respeitosa. Marcos, com essa mesma pegada que eu falei aqui, sabe, da observação, que o Eduardo está trabalhando para caramba, eu tenho esse apreço, essa gratidão por ele estar se esforçando desse jeito, e aí eu ofereço ajuda de maneira respeitosa para que ele não se sinta ofendido, fala, pô, ele não está confiando em mim. Leia essa frase com esse sentimento para o Eduardo, que é um cara que trabalha demais, cara, na prefeitura. Eu percebi que você tem trabalhado muito ultimamente. E sinto gratidão por sua dedicação à equipe. Se precisar de ajuda para equilibrar a sua carga de trabalho, estou à disposição a colaborar. Perfeito, não é isso? Eduardo, puta, eu percebi que você tem trabalhado muito ultimamente. Top, cara. Ele já ficou feliz só nessa parte. E eu estou muito agradecido, tenho muita gratidão pela sua dedicação à equipe, e eu estou falando em nome da equipe, Eduardo. Pô, a galera está felizona lá. Agora, como você tem trabalhado muito, se você precisar de ajuda para não ter essa sobrecarga de trabalho, cara, me dá um alô que eu arrumo alguém para te ajudar. Tudo que eu precisava, cara, para ter o Eduardo fora daquela situação de sentimento negativo, da primeira conversa do dia que você teve com o Carlos, né? Você saiu de lá, você nem foi almoçar. Ficou deprimido. Aí você encontrou comigo depois, muda o dia da pessoa, completamente. Chega e falou, pô, Eduardo, tenho percebido, cara, porra, você tem trabalhado pra caramba, hein? Você está entrando antes, cara. Outro dia eu passei aqui na hora do almoço, todo mundo tinha ido embora, você estava aqui trabalhando. Eu quero dizer para você, pô, a minha gratidão pelo que você está fazendo, a equipe está percebendo isso. Então é o seguinte, se você achar que você vai ter essa sobrecarga de trabalho, cara, me dá um alô, manda um WhatsApp e eu te arrumo ajuda. Ô Carlos, não tem o que mexer nessa frase, não é? Elogiei, disse que eu estou agradecido, a equipe está feliz com ele, e que se ele precisar de ajuda, não estou falando que, se você não der conta, me avisa. Se você precisar de ajuda para não ficar sobrecarregado, cara, me dá um alô, que eu mando a Bel para te ajudar. É a mesma coisa. A gente só está escolhendo palavras diferentes, sentimentos diferentes, para se relacionar com as pessoas. Isso é besteira. Puta, faz uma diferença, cara, na nossa vida. Marcos, você não faz ideia. É pôr em prática, que eu falei no comecinho, pôr em prática. Pega alguma coisa, se você ficar aqui esses 3 dias, uma coisa só fizer sentido no que você ouviu, põe em prática. Sua vida vai melhorar. Não tem como, é matemática.
É 2 e 2 é 4, é aritmética, né? 2 e 2 é 4, 2 e 3 é 5. Vamos lá. Ó, aqui, ó. O que eu estou identificando nessa frase? Comportamento específico. Tipo, é a mesma coisa. Eu faço uma reunião com vocês, eu preciso criar um ambiente colaborativo e criativo. É difícil, sabe por quê, Eduardo? Porque a maioria dos chefes faz assim, quer ver? Gente, eu preciso de ideias pro aniversário da cidade. A Ana levanta a mão e fala assim, vamos trazer o... Fala um cantor que você acha que é famoso, que hoje é top. Gustavo Lima. Aí a Ana fala assim, vamos trazer o Gustavo Lima? Aí o Carlos fala assim, para com isso, Gustavo Lima, cara. Ninguém mais ouve sertanejo. Não, para. Putz, a Ana é o seguinte, Ana, se for para falar groselha, não fala mais. Ela vai dar alguma sugestão, mas não vai. O Eduardo, que estava aqui para falar Luan Santana, falou, meu Deus, ainda bem que a Ana falou antes. Cara, eu vou ficar quietão. O Eduardo não vai mais dar nenhuma sugestão, nenhuma ideia. A Ana vai ficar quietinha até o final da reunião. A Líndia lá, que ia também falar, putz, não vou falar mais nada. É bem esse sentimento. Mas você ferra aí, então, Carlos. Você que é o bonzão aí. Então, nós temos que fazer o contrário. Ambiente colaborativo, onde todo mundo fique à vontade para falar. Eu só vou dar minha sugestão depois que todo mundo falar as besteiras. Porque no meio dessas loucuras, é que aparece uma baita de uma ideia. Você fala, cara, eu vou juntar a loucura da Ana com a loucura do Eduardo e a loucura da Líndia aqui. O que vocês acham, então, do Gustavo Lima chegar de helicóptero? Helicóptero era a ideia do Marcos. Helicóptero, abraçado com o Papai Noel, os dois vão se jogar de paraquedas, a paraquedas era a loucura do Eduardo. Eu junto as loucuras, Carlos, vou dando os cortinhos, faço uma ajeitadinha, pronto, vamos trazer. Ah, mas não tem dinheiro para trazer o Gustavo Lima. Pô, chama o Marco Brasil, que é um puta locutor, já vem penduradão nele, não é? Traz ele pendurado no helicóptero lá, assim, a gente vai se ajeitando, mas a gente só ajeita coisa que a gente já tem na mão. Papel em branco aceita qualquer coisa, mas papel em branco em compensação também não te leva para lugar nenhum. Você fala assim, deixa eu ver o papel em branco que ficou da reunião. Putz, não dá para fazer nada, né? Agora você pega um papel cheio de besteira, cara, eu vou juntando coisa. Putz, vai, então, pô, não tem helicóptero. Não tem helicóptero. Vamos trazer ele do que, então? O Eduardo falou assim, pô, o meu vizinho tem um jipão, cara. Um Jeep Willys, não. Mas tá zerado, cara. Só não tem capota. Não precisa de capota. O Marco Brasil vem atrás, lá com o microfone sem fio. Mas não, traz, pô, põe num cavalo. Pronto, aí você chega lá pro cara, chega pro prefeito, fala, prefeito, você acha dessa ideia aqui? É quase de graça. O Jeep é do vizinho do Eduardo. O Marco Brasil não pode vir, mas o Carlos faz a vez dele lá. Eu não sei quem não pode, mas pronto, faz a festa. Então é isso. Olíndia, leia. Está muito ocupado aí, eu passo para o outro. Eu também não quero te atrapalhar, né? Não, eu entendo. Não. Eu entendo. O tempo todo nós estamos fazendo coisa, o prefeito quer saber. Pô, e a matéria? Quem que postou isso aqui hoje? Ah, fui eu. Pô, não é 1 milhão, são 100 mil reais. Pô, você tem que arrumar na hora, né? Não, porque eu falei, se eu estiver te atrapalhando, eu chamo um desocupado. eu vou num desocupado aqui assim, já. Líndia. Então eu sou aquele cara que não deixa ninguém dar ideia, não sei o quê. Leia essa frase pra gente. Quando ignoramos as sugestões dos membros da equipe, parece que não valorizamos suas contribuições. Eu sinto que precisamos de um ambiente mais colaborativo para atender a necessidade de reconhecimento e participação de todos. É isso que eu vou fazer. Falei, gente, ó, seguinte, quando a gente ignora a sugestão de vocês, eu estou fechando para contribuição, concorda? A Bel não vai falar nada, o Eduardo não vai falar nada. O que eu acho que a gente precisa é de um ambiente mais colaborativo para atender a necessidade e o reconhecimento do mundo, que aqui ninguém é melhor que ninguém, Eduardo. Todo mundo é igual, todo mundo vai dar suas ideias, e só no final depois eu... E também nem vou falar de quem foi a ideia mais esdrúxula aqui, eu só vou arriscar. Ninguém precisa saber que a ideia do Gustavo Lima pelado no helicóptero foi da Ana. Não precisa, Líndia. Eu só vou arriscar. Só vou arriscar. Deixa eu só arriscar. Isso tudo é comunicação não violenta. É quando eu falo a mesma coisa que eu queria falar bravo, eu falo e todo mundo sai feliz. Fala, pô, que legal, gostei. Putz, você nem percebeu, Marcos, tomou bronca.
Você nem percebeu. Isso, Eduardo, é que é a arte da comunicação. Eu falar coisas que você não quer ouvir, você sair assim. Um dia que você vai sair feliz da vida, mas você vai sair, sabe? Você não sai triste nem bravo. Você fala, pô, Líndia, como é que foi a reunião lá? A Líndia fala assim, porcaria, tipo, não deu nada certo, mas... E por que você está com essa carinha boa assim? Ah, não sei. Estava uma vibe tão bacana. Já viram falar de comunicação assertiva? É essa comunicação que eu mais gosto, gente. É essa que eu mais gosto. Por quê? O assertivo o assertivo, a assertiva, é aquela pessoa que é assertiva, não é? Que explica, que não enrola, que é bem clara mesmo. Que falou. Outra coisa que eu acho, assim, que eu gosto demais na assertividade é isso aqui, ó. E vocês, líderes, têm que focar nisso aqui. Focar na solução e não encontrar o culpado. 80% das pessoas no poder público fazem o contrário. Deu uma caca lá, saiu um release completamente errado, com a data errada, com a informação errada, com o valor errado, com o deputado errado, com tudo errado. Começa assim, quem é que fez essa caca? Liga para a Líndia. A Líndia fala assim, não fui eu. Ô, louco. Não, essa informação que me deu foi o diretor lá de obras. Pô, liga para o diretor de obras, chama ele aqui, chama o diretor. Ele falou, não, que eu estava outro dia no café, eu vi o Marcos conversando com o Carlos ali, e eles falaram que era mesmo... Não, chama o Marcos lá. E a matéria está lá. Está criando prejuízo. O que é uma pessoa a pessoa assertiva? A pessoa assertiva faz assim, quer ver? Ó, mas está errado, está errado. Tira rapidão. Pô, foi buscar a solução. Tira rapidão. Tirou? Qual que é o correto? O correto não é 1 milhão, é 100 mil. E o deputado? O deputado foi falando de tal. A inauguração não é sexta-feira, é na segunda. Arrumou. Posta, pum, posta. Tem uma coisa, Eduardo, que é para a vida também. O erro. Todo mundo erra, não é? Todo mundo erra, cara. Não existe ser humano que não erra. Qual que é o segredo, Marcos? Quando você errar, você imediatamente reconhece o erro. O que está errado e arruma, cara. O que determina, Eduardo, o tamanho do prejuízo que o erro vai causar na sua vida é a velocidade que se resolve. É isso aí, não é a gravidade do erro. É a velocidade que você arrumou. Putz, é muito grave. Putz, 2, 3 segundos arrumou. Arrumou, está tranquilo, está certo? Agora nós vamos procurar quem for culpado, né? Agora sim, porque agora eu tenho tempo. Eu posso levar mais uma semana, porque eu preciso saber de onde está vindo a informação errada. Ah, do cafezinho lá, onde os corneteiros se reúnem, corta o cafezinho. Ou vai o cafezinho, mas a hora que tem o cafezinho, o Carlos Henrique não vai. Não tem os corneteiros? Os corneteiros, cara. Falou, tem o café, não vamos prejudicar os outros. Mantém o café. O Carlos vai tomar café num horário diferente. Ou leva o café para ele na sala dele, pronto, resolve o problema. Então é isso, gente. O que determina o tamanho do prejuízo, Ana, do erro na sua vida é a velocidade que você arruma. Para tudo na vida, viu? Tudo, qualquer coisa. Você é casada? Tem filhos? Com seu marido, com seus filhos, com a sua qualquer coisa. Errou, reconhece o erro, vê onde está errado, conserta. Isso é que determina o prejuízo que isso vai causar na sua vida. Velocidade. Isso é assertividade. Primeiro você resolve o problema, depois vamos atrás de quem errou, de quem é o culpado, que é importante também você achar os responsáveis, né? Não é só arrumar o erro, vamos ver quem que é responsável.